Apresentamos Pensamentos da Espiritualidade Superior, um programa do GRESG com Guaraci Silveira. Um mergulho na essência, um instante de harmonia, um encontro divino conosco, um momento de reflexão. De repente, podemos nos instruir com as benesses da espiritualidade que, em festa, nos convida. Vamos? Pensamentos da Espiritualidade Superior, artigos constantes da Revista Espírita, publicada por Allan Kardec mensalmente, de 1858 a 1869. O nosso estudo hoje vem de um espírito amigo, ele não assinou a comunicação, ele deu o título de O Gênio, e consta da coleção da Revista Espírita, publicada pelo Allan Kardec. Então vamos ao estudo dele, é bem interessante esse estudo, observem. O gênio, caros filhos, é a irradiação das aquisições anteriores. Essa irradiação é o estado de espírito no desligamento ou nas encarnações superiores, após duas distinções a fazer. O gênio, o mais comum entre vós, é simplesmente o estado de um espírito do qual uma ou duas faculdades permaneceram abertas e em estado de agir livremente. Ele recebeu um corpo que permite seu desabrochar em sua plenitude adquirida. Ele está dizendo uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte, que quando a gente vai reencarnar, a gente esquece o passado, né? E os gênios, não, as janelas ficam abertas. E ele vai tirar dos seus conteúdos psíquicos, e geralmente, né, com muito avanço, com muita profundidade, aquilo que ele vai trazer para uma humanidade, ou para um grupo. Então, eles já trazem isso com eles. Então, isso é permitido para que eles passem para as pessoas, né? É como se, de repente, eu vou dar um exemplo, a pessoa encarna aqui e tem um equipamento, que a gente chama de computador, com acesso direto aos arquivos da espiritualidade. Então, ele vai trazendo as informações da espiritualidade. Só que, no caso do gênio, essas informações estão contidas nele, no inconsciente dele. Tá? Então, vamos continuando o raciocínio dele. Olha, a outra espécie de gênio é o espírito que vem dos mundos felizes e avançados, onde a aquisição é universal sob todos os pontos, onde todas as faculdades da alma chegaram a um grau eminente, desconhecido sobre a Terra. Estas espécies de gênios se distinguem dos primeiros por uma aptidão fora do comum a todos os talentos, a todos os estudos. Eles concebem todas as coisas por uma intuição segura e que confunde a ciência adquirida dos mais sábios. Essa questão, né, é bem interessante, porque fala-se muito, né, dos extraterrestres, dessas criaturas que aparecem por aí. Isso é normal, gente. Esse trâmite, né, entre os mundos, isso é muito normal. Desde que haja uma razão justa, lógica, eles vão de mundos em mundos. Então, aqui na Terra já recebemos esses espíritos superiores encarnando ou não, e que trouxeram muitos avanços para nós. Agora é preciso fazer disso algo natural, não ficar assim, sabe, naquelas coisas que são ETs, são extraterrestres, sabe? Nós temos que começar a entender a naturalidade do universo. Só aí nós vamos sair dessas garras infantis que nós ainda cultuamos por aqui, né? Eles excedem em bondade, em grandeza de alma, em verdadeira nobreza, em obras excelentes. Eles são as luzes, os iniciadores, os exemplos, são os homens de outras terras, vindos para fazer resplandecer a luz do alto no mundo obscuro. Do mesmo modo que se enviam entre os bárbaros para instruí-los alguns sábios de uma capital civilizada. Tais foram entre vós os homens que, em diversas épocas, fizeram a humanidade avançar. Aqui ele está afirmando que eles estiveram aqui.
em várias épocas, né? Trouxeram informações. Nós podemos, aqui no Espiritismo, nós temos, aqui na própria Revista Espírita, nós temos uma comunicação de Mozart, né, que ele disse que é de Júpiter. Então, ele veio, encarnou na Terra para trazer uma música maravilhosa, né, que é a música de Mozart. Quem sabe Bach também não seja, né, e outros grandes pintores, filósofos com certeza, e cientistas, né? Então, isso é natural. O que nós temos que entender é a naturalidade disso. Porque senão nós vamos ficar igual criancinha espantada, quando vê no céu uma coisa diferente brilhar. Sabe? Não é assim. Tem que ser com naturalidade. Convido você a pensar muito nisso. A espiritualidade nos pede sempre para entender com naturalidade para avançar. São sábios que recuaram os limites dos conhecimentos e dissiparam as trevas da ignorância. Eles viram e pressentiram o destino terrestre, tão longe que estivessem do cumprimento desse destino. Todos lançaram os fundamentos de alguma ciência, ou dela foram o ponto culminante. O gênio não é, pois, gratuito, e não está subordinado a uma lei. Ele sai do próprio homem e de seus antecedentes. Refletir que os antecedentes são inteiramente o homem. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que, por exemplo, Deus não mandaria aqui um Cristo extremamente elevado para trazer uma informação assim muito avançada para nós. Nós temos o nosso Cristo, e ele veio trazer as informações que nós precisamos, como Jesus. Então, tudo sai do próprio homem. Então, esses espíritos que fazem esse trabalho, né, eles saíram da evolução humana e estão ajudando o homem. Então, você deu um passinho à frente, mas tem que voltar para ajudar quem está ficando para trás. Então, esta é a lógica do universo, esse é o sentido justo do universo. Vamos entender isso com naturalidade. É o que a espiritualidade está nos convidando a fazer, né? O criminoso o é por seus antecedentes. O homem de mérito, o homem de gênio é superior pela mesma causa. Tudo não está velado na encarnação, ao ponto que não transpareça nada de nosso ser anterior. A inteligência e a bondade são luzes muito vivas, focos muito ardentes para que a vida terrestre os reduzisse à obscuridade. Então, o que nós conseguimos, né, de avanços, e isso sendo útil de alguma maneira, volta para nós. Vem para nós como intuição, né, como um processo interessante de uma mediunidade. Então, a gente vai lá, mergulha em nós mesmos e trazemos. Então, tudo que se faz, ou você tem que resolver, tem que se ajustar com as leis, quer dizer, você fez mal feito, ou equivocadamente, ou então o que você fez foi tão grandioso que você lança a mão quando for necessário. Então, esse é o processo, gente. Todos nós estamos nesse processo. Você aí tem valores incríveis guardados no seu coração, na sua alma, na sua história. Esteja certo disso. Na hora certa surge. As provas a sofrer podem bem velar, atenuar algumas das vossas faculdades, adormecê-las, mas se elas chegaram a um alto grau, o espírito não pode delas perder inteiramente a posse e o exercício. Há nele a segurança de que as tem sempre à sua disposição, frequentemente mesmo. Ele não pode consentir em um delas se privar. Está aí o que causa as vidas tão dolorosas de certos homens avançados que gostaram mais de sofrer pelas suas altas faculdades do que deixá-las se desvanecer por um tempo. É assim, cada criatura ela tem uma dinâmica, né, de vida e de apropriação dos valores e de expansão dos seus valores. Então, tem pessoas que, às vezes, né, são ligadas, né, a essa doação, outros seguram, outros, às vezes, para doar, sofrem muito nessa doação, mas mesmo assim eles aceitam a dor, né? O próprio Jesus, ele sabia
o que ia acontecer com ele, mas não deixou de doar tudo aquilo que ele deixou para nós. Então, se você tem um valor guardadinho, se você sabe alguma coisa, não sabe, faça que alguém saiba com você. Se você é diretor de alguma coisa, ou você é dono de alguma coisa, já começa a preparar o seu sucessor, a sua sucessora, porque uma hora dessa você pode ser chamado. Ensina. Quanto mais você ensinar, mais você solidifica o que você sabe. Né? E, sim, todos nós somos a esperança. Não, todos nós somos pela esperança e alguns pela lembrança, cidadãos dessas altas esferas celestes, onde o pensamento irradia puro e poderoso. Sim, todos seremos Platões, Aristóteles, Erasmos. Nosso espírito não verá mais empalidecer as suas aquisições sob o peso da vida do corpo, onde se apaga sob o peso da velhice e das enfermidades. Amigos, eis verdadeiramente a mais sublime esperança, que estão junto de tudo isso, a dignidade e os tesouros que se colocam aos pés desses homens. Os soberanos esmolam suas obras, se separam de sua presença. Aí está uma comunicação bem interessante, né? Que a gente tem que pensar muito, tem que analisar muito, porque se a gente não entrar nesses conteúdos que dinamizam a vida no universo, nós vamos ficar aqui feito bobos da corte, achando que somos muito importantes, que na verdade não passamos de bufões dentro da estrutura do universo. Infelizmente, né? Como essas honras vãs os bajulam? Não, a lembrança da sua pátria, elas remontam felizes sobre o raio da sua glória, a esses mundos que seu espírito lamenta sem cessar. Terra, terra, região fria, escura, agitada, terra cega, ingrata e rebelde. Não podias lhes fazer esquecer a pátria celeste, onde tinham vivido e onde voltarão a viver. Então ele está dizendo que muitos espíritos que estão aqui podem estar aqui vindo de uma pátria dessas aí para uma ajuda à humanidade. Então vamos aprender com essas pessoas. Se você encontrar um mestre do bem, eu estou falando do mestre do bem, porque tem muito mestre do mal, né? Se você encontrar um mestre do bem, para tudo, assenta e ouça. Às vezes ele vai ter que ir embora daqui a pouquinho, tá bom? É isso, minha gente. E ele vai encerrar dizendo, olha, adeus, amigos, estejais seguros que todo homem de bem tornar-se-á cidadão desses mundos felizes, dessas Jerusalém esplêndidas, onde o espírito vive livre em seu corpo etérico, possuindo sem nuvens e sem véus todas as suas aquisições. Então conhecereis tudo o que aspirais conhecer, compreenderei tudo o que procurais compreender, mesmo meu nome, caro médium, que não quero dizer-te. Que interessante, né? Ele fala, olha, até isso você vai entender. Então, o nosso destino é a felicidade. Tenhamos esperança, fé e trabalho digno para consegui-la o mais rápido possível. Fica com Deus. Obrigada por estar conosco nesse estudo. Aguardamos você para o próximo encontro de pensamentos da espiritualidade superior.